Boa tarde, bom dia. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Júlia, qualquer coisa, se tu precisar, tu dá uma editada aí no vídeo, tá? Bem, eu me chamo Arthur Danilo Castelo Branco de Souza, eu sou professor de História do Centro Educacional Dimensão aqui em Escada. E eu sou mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente estou no doutorado em História pela mesma instituição, pelo programa da mesma instituição. E Júlia me convidou para falar um pouco com vocês sobre a obra machadiana, e buscar um pouco tratar acerca do contexto dessa obra machadiana, Dom Casmurro, Se não me falha a memória, Dom Casmurro é o segundo romance realista, de certa forma, que Machado vai publicar. Eu acho que vem depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi publicado, acredito que entre 1879 e 1880. Dom Casmurro é um romance posterior e que faz parte de um projeto machadiano de retratar a sociedade brasileira do século XIX. Não sei se vocês sabem, mas Machado de Assis ele era funcionário público, ele era funcionário da Secretaria de Agricultura do Império, tanto ele quanto o Aloysio Azevedo, que é o autor também de grandes obras aí, Nesse momento, eu acho que eu tenho um livro do Aloysio aqui, O Mulato, o Cortiço, devem estar por ali também. Ambos eram funcionários da Secretaria de Agricultura, portanto eles não podiam fazer críticas, digamos assim, diretamente, fosse ao imperador, fosse aos ministérios, que surgiam à época e tal. Mas a crítica àquela sociedade, seja ao governo, seja à sociedade, aos preconceitos da época, às questões da época, elas estão muito bem pontuadas na obra machadiana, assim como na obra também do Aloysio Azevedo. O Machado de Assis em Dom Casmurro, fica aquela questão, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Primeiramente, a coisa que a gente tem que se perguntar é quem é a voz, quem é que está narrando ali a história. Então, quem está narrando a história é o Bentinho, é o Dom Casmurro que está narrando a história. Então, de certa forma, já é uma história vista de forma parcial, E o Bentinho, ele é um senhor, ele é um senhorzinho, ele foi alguém criado por uma família que tem escravos, uma família tradicional do Brasil, oitocentista, senhorial, paternalista, escravocrata. E o Bentinho ele tem a visão de mundo, pessoal, daquele contexto, daquela sociedade. Ele é um homem de sua época, não tem como separar o homem e o seu tempo, a sua época. E o Machado de Assis, a partir dessa questão, quando ele retrata a Capitu como uma mulher, que vista pelos olhos de Bentinho, era uma menina que tinha olhos de cigana, oblíqua, dissimulada, mas que também tinha os olhos de ressaca, que é um fenômeno da natureza, que se a gente não procura saber o que é, a gente vai ficar viajando ao ler Machado. Ele tem muitas essas metáforas na obra dele. A ressaca é quando o mar, ele regride e depois ele volta com tudo, com ondas muito fortes, ele volta como se fosse uma tempestade, Então, na minha visão, o Machado está fazendo uma metáfora dizendo que Capitu é uma mulher que não vai ser controlada, digamos assim, como as mulheres oitocentistas, como as mulheres tradicionais, digamos assim, do século XIX, ou como os homens queriam que aquelas mulheres fossem, Em nenhum momento a gente vê na obra, em Dom Casmurro, já precisei ler duas vezes, uma vez para me deliciar e a outra vez para pesquisas acadêmicas e tal, a gente não vê em nenhum momento o Capitu de fato traindo Bentinho. É realmente uma ideia, na cabeça de Bentinho de que sim, ela teria traído ele, porque o filho dele se parece muito com um amigo, etc e tal. Mas o que Machado está querendo fazer ali, sem dar nome aos bois, é criticar aquela sociedade da época, É criticar, de certa forma, a escravidão, é criticar uma sociedade que é paternalista e escravista ao mesmo tempo. Só para vocês terem uma noção, segundo a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, a única, um ex-escravo, ele poderia votar. Um ex-escravo nascido no Brasil, ele poderia votar em primeira instância. Ele poderia ser eleitor de paróquia. Mas a sua senhora, por mais rica que ela fosse, digamos assim, ela não poderia votar. Nós só tivemos uma mulher na política do Brasil do século XIX, que é a princesa Isabel. A dona Isabel, a regente do Império. E senadora do Império, poucas pessoas falam sobre isso, mas toda a família imperial tinha um cargo no Senado, o Senado é vitalício. As pessoas não falam que Isabel era uma senadora, e após Isabel nós só vamos ter mulheres na política na década de 30,
né? 1934, 1936 por aí, e uma presidente da República em 2010, né? Que foi a Dilma Rousseff. Então, assim, o Machado ele está criticando, de certa forma, nessa obra, uma sociedade escravista, paternalista, desigual, né, cheia de desigualdades de gênero, de classes, de inclusive tentativas de impetrar desigualdades de raça, né, dizer que existem pessoas de raças distintas, simplesmente para o fim único de domínio de uma elite latifundiária dos homens, né, que governam essa sociedade brasileira. É uma crítica que não é trivial, é uma crítica que chega até os nossos dias, digamos assim, muito forte, porque ainda hoje nós temos muito menos mulheres em cargos públicos, em cargos de comando, muito menos mulheres comandando empresas, ainda existe muita desigualdade salarial, né, entre os salários de mulheres e os salários de homens, e aí quando você entra também para a questão de cor, mulheres negras recebem menos do que mulheres brancas no Brasil, homens negros do que homens brancos. Então, a obra machadiana, ela é uma obra realista e ela é uma obra que serve ainda hoje para nós criticarmos e apontarmos as mazelas e os erros, né, da construção da nossa nação, da construção da nossa sociedade, né? Machado de Assis é um clássico, Machado de Assis é um mestre da literatura brasileira, juntamente com Aloysio Azevedo, juntamente com um Ariano Suassuna, um Graciliano Ramos. São homens que conseguem interpretar o Brasil tal qual o Brasil se mostra, né? E por mais que sejam idealistas, românticos, que pensem um Brasil melhor no futuro, né? Machado diz que o único dia de alegria, de grande euforia que ele viu na vida foi o 13 de maio, né? São homens que não deixam de apontar os problemas sociais aos quais nós somos, de certa forma, envolvidos no nosso cotidiano, né? Machismo, escravidão, desigualdade social, miserabilidade são temas cruciais na obra machadiana que apontam ali um pouco da realidade sobre esse Brasil, que não é somente um Brasil de ontem, mas que é um Brasil de hoje também. Por isso, a tão, né, digamos assim, não é tradicional, a tão honorável, a tão verdadeira atualidade da obra machadiana. E aí a necessidade de lermos Machado de Assis, né? Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borbas, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, só para falar um pouco mais das obras da fase dele realista, né? Tem as fases românticas dele também. São obras essenciais para nós compreendermos a sociedade brasileira, tá certo? Meu tempo já vai aí se estendendo, muito obrigado. Meu nome, novamente, falando para vocês, né? É Arthur Souza, sou professor de História. Um abraço, espero ter ajudado aí, tá, Júlia? Beijão.